Você provavelmente está num momento de crise, vendo que esta pessoa não está conseguindo te acompanhar, ou pior, está bloqueando o seu caminho para que você não siga em frente, né? Para que você não se desenvolva mais. Olá, peixes! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Peixes. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Peixes, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então vamos lá, 10 cartas para Peixes. Eu deixo aí no primeiro comentário fixado o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vou tirar 10 cartas aqui, a forma como eu me conecto com o tarô, montando a mandala com o assunto principal. Então, mais uma carta. Fundo do deck para Peixes. Carta da ciência, 6 de espadas. Bom, me conecto aqui com energia de piscianos. Aqui já sai um casal, né? Mesmo naipe, príncipe de copas, rainha de copas, carta dos amantes. Olha, o que eu vejo aqui é uma coisa muito específica, porque o tarô tá pedindo para que você abra o olho, que você tome consciência de repetição de padrões que estão aqui exatamente na porção, né, na posição do inconsciente nesta mesa. É algo para você quebrar o ciclo, quebrar os dogmas pela carta do Hierofante. É como se você estivesse seguindo uma cartilha já escrita por alguém, né? E vem aqui no bloqueio o seu par, príncipe de copas, tá? Como aparece aqui a rainha e o príncipe de copas no seu par. E você tomando consciência aqui no seu mental, a carta da Imperatriz, que é o arquétipo do feminino, é o que você aprendeu sobre ser mulher. E, em última instância, é a figura da mãe, né? A referência de feminino. Talvez você esteja reproduzindo padrões que você aprendeu olhando para sua mãe, ou no casamento dos seus pais, ou se a sua mãe não foi casada, ou viúva, ou o pai, enfim, não esteve presente, a pessoa, a figura forte para você, né? E você está olhando aqui as repetições, as histórias que estão acontecendo da mesma forma. Parece que é um repeteco, né? Das dificuldades que ela encontrou, principalmente no âmbito amoroso. Tá? Então, no inconsciente, realmente, a repetição de padrões, dizendo, olha, filho de peixe, peixinho é. E você acabou atraindo um cara aqui, uma pessoa, não importa sexo masculino ou feminino, é o seu par, né? Estou falando de par energético. Você atraiu alguém que, como cai no bloqueio, essa pessoa parece que está indisponível para você, né? Ou uma pessoa que tem compromisso, ou alguém que não tá dando muita bola para você, né? Alguém que te trata mal, alguém que só olha para si, que é bastante a característica. O príncipe de copas é um príncipe que parece amoroso, mas também tem seus bloqueios emocionais, não consegue mergulhar fundo nas relações, né? E no passado mostra a carta da virtude, que é um caminho que você vai trilhando e você vai fazendo escolhas que são conscientes. Então eu percebo que você já tem um conhecimento, que você consegue reconhecer esses padrões. Você não está ali totalmente cega, né, vendada. Você tem aqui a sua desenvoltura, né, o seu olhar
talvez até esse olhar sistêmico, né? E você é uma pessoa que busca olhar mais o lado bom do que o lado ruim das situações. É uma pessoa mais otimista também. Esse relacionamento pode ter começado como uma virtude para os dois, né? Ali, o momento do encontro, os primeiros meses, o primeiro ano, algo que tinha um propósito em comum, né? Tinham as suas diferenças, mas conseguiam caminhar juntos. Porém, agora a carta do universo mostra o último arcano maior, que é o encerramento, os fins, né? É o último capítulo escrito de uma história. Então, você provavelmente está num momento de crise, vendo que esta pessoa não está conseguindo te acompanhar, ou pior, está bloqueando o seu caminho para que você não siga em frente, né? Para que você não se desenvolva mais. É sempre bom lembrar que Hierofante, ele tem um lado espiritual muito forte, né? Porque é a carta do Papa, do grande sacerdote, do mago. Mas ele fala também dos padrões cristalizados, dos dogmas, né? E tem essa coisa da penitência. Então, o quanto você também acaba se sacrificando em nome, entre aspas, do amor, né? O quanto você se doa para a pessoa... enquanto você se doa, tá fazendo acontecer, né? Parece que a pessoa também tá ali com você. Mas, em algum momento você percebe, cai a ficha, que a pessoa tá ali não para trocar, né? Mas para tomar algo de você. E aí já mexe no equilíbrio entre as trocas, né? Do equilíbrio das relações. Você vem representada pela carta da arte. Aqui fala das duas cabeças, das duas metades unidas. Pode ser, inclusive, uma simbiose com a sua mãe. Talvez energeticamente você esteja aqui casada com a sua mãe, espelhada, reproduzindo padrões, histórias de vida que se repetem. E vocês estão, digamos, juntas. É como se você estivesse revivendo a história dela. E ao seu redor, a figura masculina novamente, né? No caso seria o pai, né? O provedor aqui. Então, essa relação também do casamento, qual que é o papel do homem e da mulher, né? Geralmente os homens são mais fracos do que as mulheres. A mãe é a superprotetora, é a guerreira, e aí você acaba atraindo um homem que só olha pra si, que acha que tudo é obrigação sua, você parece que fica levando o relacionamento nas costas, né? É hora de você se conhecer, você aprofundar tudo que você precisa saber sobre você, que é o que traz a rainha de copas. É a rainha que não tem medo de olhar para suas emoções, não tem medo de mergulhar. É uma rainha que busca por respostas e ela busca do lado de dentro. E o grande exercício aqui é a troca com o outro, né? Porque a carta dos amantes, ela fala não só sobre amor ou casamento, mas principalmente sobre as trocas justas, sobre o livre-arbítrio. Então, a relação se sustenta se houver essa via de mão dupla. Um dá, o outro recebe, né? E assim por diante. As coisas vão acontecendo, vão fluindo, né? A energia vai rodando ali de um para o outro. Agora, se a pessoa está indisponível, como é que você faz? Você só doa e não recebe nada? E isso já cria uma diferença, né? E a conscientização, como eu falei, você está tomando consciência e você está talvez provando um remédio amargo, né? Provando assim na carne essa questão do quanto é sacrificante você se responsabilizar por um relacionamento que deveria ser metade, né? Deveria ter aí o conjunto das relações, as relações recíprocas construídas e não um construir tudo para o outro se beneficiar dessa construção. O que mais é importante para peixes nesse momento? Vamos ver o que o tarô fala a respeito. O homem do passado,
a felicidade e a preocupação. O homem que aqui pode remeter à história do seu pai, provavelmente é um pai ausente, ou que trabalhou longe, ficou distante, morando em cidade diferente, alguma coisa nesse sentido, né? Parece que só dava certo se estivesse distante, a felicidade estava dependendo deste não convívio, né? Só que isso acaba gerando para você preocupação, né? Como é que é estar junto, mas não estar perto, por exemplo? O que mais? Ó, aqui sugere uma mudança, né? E a carta do diabo fala também sobre potências. É como se você tivesse que mudar de comportamento, né? Se priorizar, porque o diabo, ele não tem medo de se achar importante. Então aqui fala sobre prioridades, né? E a mudança desse ponto de vista, ela te traz vitória. Então, será que você está sempre colocando o outro em primeiro lugar? E como eu falei, empurrando esse relacionamento para frente, sendo a pessoa que decide tudo na relação e o outro só vai ali de carona? Precisa do equilíbrio entre masculino e feminino. Então, no sistema familiar, o masculino é tão importante quanto o feminino, né? Às vezes, por feridas lá do passado, a mulher tem que ficar muito forte para segurar a onda, né? Das tragédias familiares, das ausências, e fica um desequilíbrio, uma mulher muito forte com um cara muito fraco, por exemplo, né? E no fundo isso é uma indisponibilidade, porque a energia não se conversa, você tem que se encaixar, você tem que se diminuir para caber no mundo do outro, e ao mesmo tempo você tem que ser grande para levar a relação para frente, porque ele mesmo não consegue, né, contribuir com a parte dele. Então, são coisas aí que, com o passar do tempo, vão minando os relacionamentos, né? Olha, até mesmo como mulher, eu vejo que você virou um pouco mãe nessa relação que você tem aí, se é casado, juntado, enfim. Mas você tá precisando resgatar o seu lado mulher, olha, o sagrado feminino aqui. Tá pedindo para olhar para o útero, 2 cartas que falam de útero. Tá? Pode ser, inclusive, essa questão, como eu falei, da maternidade. Cuidado para não ser mãe desse marmanjo. E tá pedindo para um extravasamento emocional, né? Parece que você precisa dar vazão para o seu lado mulher também. Porque mãe é um papel e você não tem filho dessa idade. Talvez até, para algumas, exista a dificuldade de engravidar. Você pode ter o sonho de construir família, mas não sente que o cara tem a firmeza para estar com você neste sonho. Olha, alguém tendo que lutar por 2 espadas. 2 energias aqui masculinas, né? Como você precisa resgatar o seu lado feminino, natural que você apareça aqui como alguém que é representada também por uma carta masculina, no caso, o Cavaleiro de Espadas. Aqui fala de um desgosto grande, profundo, né? A carta da indolência é uma sensação de, vamos empurrando com a barriga, né? Eu sei que não tá certo, mas também eu tô cansada agora para mudar sozinha. E as energias aqui estão conflitantes, né? Aparecem 2 energias masculinas, você tendo que lutar em dobro, fazer a parte da outra pessoa, e o outro tem os impulsos, parece que tem uma virilidade, mas é algo que não se sustenta ao longo do tempo, né? É alguém que só dá o primeiro impulso, mas não tem uma constância, e isso novamente desgasta a relação, olha só. Aí você retomando o seu lado feminino e querendo cortar a cabeça de um homem. Aqui seria, né, simbolicamente, a relação, né, ou esse lugar que você ocupa. Para você não está bom, definitivamente é algo que esgota. Você tá olhando para o relacionamento como uma obrigação. E o pior, né? Você não tem filho dessa idade. Ó, a infantilidade, né? O filho.
A carta das crianças aqui, junto com um homem, mostrando a infantilidade, né? Esse 4 de paus mostra a conclusão, é como se ele estivesse estacionado neste patamar. Então, assim, ele tá dando o que ele pode nessa relação, e o que ele pode para você tá sendo pouco. Né? A pessoa chega num nível ali, e para ele, talvez, ele não veja problemas. Para ele tá bom. Olha a crueldade aqui. É cruel quando só um lado reconhece. Parece que você tá falando sozinha, né? Vem a rainha de ouros, olhando para o passado. Então, lembre-se que eu falei muito do espelhamento com relação à sua mãe. Tem coisas do passado aí que estão totalmente emaranhadas, embaraçadas na sua história. Precisa, na minha opinião, né, por essa mesa, buscar também tirar esse emaranhamento sistêmico. Então, uma constelação seria bom para você ter mais liberdade para ocupar o seu lugar, porque são padrões aqui de sofrimento pela carta da crueldade, né? De uma entrega muito grande do feminino e o masculino muito fraco. E a carta do louco. O louco pode, como saiu aqui na mesma fileira, ele pode indicar também alguém que muda de ideia constantemente, alguém que tem alguém que demanda também de uma atenção no campo mental. Então pode ser a pessoa, às vezes, que se vicia, por exemplo, em álcool, em jogo, outros tipos de vício, né? E você tendo que ser cada vez mais forte e a pessoa se tornando cada vez mais fraca. E aí essa dependência acontecendo desse jeito cruel, né? Porque parece que se você sair fora, tá abandonando alguém. Mas a questão é que você não é mãe desse cara, né? Ó, você ainda quer realizar os seus sonhos. Você ainda espera alguém como esse arquétipo do Cavaleiro de Copas, que é, digamos, um príncipe encantado, né? É o masculino que você deseja, mas não é aquilo que você tem. Então, tem que lutar, tem que buscar aí se melhorar, tirar esses emaranhamentos, como eu falei aqui, né? Uma história parece que vinculada à outra, principalmente a sua relação com mãe, e ter consciência, né? São movimentos necessários, não são fáceis, mas são necessários, porque mais difícil é ficar preso numa história para você que já não tem sentido, né? Que não tem mais pé nem cabeça, e a gente só muda quando realmente fica insustentável. E eu vejo que tá chegando neste momento para você aqui. E essa foi a leitura para o signo de Peixes. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.